Olá, pessoal. Vamos lá para a aula de número 9. Como a gente havia dito, na aula anterior estudamos sobre a formação e expansão do Império Russo. Vamos agora estudar o processo de Revolução de 1917, ok? Vamos lá para o tema. Bom, a gente está tratando aqui sobre a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, certo? Então, uma série de aulas que vai formar o curso para vocês entenderem o que está acontecendo nessa guerra de 2022 entre Rússia e Ucrânia. Acompanhe comigo, pessoal. Olha só o tema, olha, Revolução Russa de 1917. Veja que aqui é parte 1, quer dizer que a gente vai dividir essa aula em duas, certo, pessoal? Revolução Russa de 1917. Veja, para existir a Revolução Russa de 1917, que foi uma revolução de cunho socialista, é necessário a gente entender o que foi o socialismo. Quais foram as ideias que deram impulso a essa revolução, né? Então, o que é o socialismo, né? Veja só, o socialismo, assim como o capitalismo, é um sistema que organiza a vida política, social e econômica de uma sociedade, ou seja, é um modo de produção, a forma como a sociedade se organiza, se relaciona socialmente, economicamente e politicamente em uma época. A partir da segunda metade do século XIX, as ideias socialistas tiveram um grande impulso. Os principais teóricos do sistema socialista foram Karl Marx e Friedrich Engels. Esses daqui, olha, Marx e Friedrich Engels. Daí a expressão marxismo vem de quê? De Marx, que foi a principal figura teórica, até hoje é considerado um dos maiores teóricos das áreas humanas do mundo, né? Para se referir à teoria socialista. Esses outros aqui foram os grandes líderes da Revolução Bolchevique de cunho socialistas, baseado nas ideias desses outros dois. Aqui é Vladimir Lenin, né, Ilyich Lenin. Esse daqui é Leon Trotsky, os dois grandes líderes da Revolução Bolchevique de outubro de 1917. Né? Vamos lá. Quais são as correntes do socialismo? Antes de Marx e Engels, já havia outros teóricos, né? Existia uma corrente chamada socialismo utópico. O que é utopia? É algo irreal, algo que não é possível se concretizar na prática, né? Acreditava na transformação social através da livre iniciativa dos homens e da conscientização dos homens. Os grandes representantes foi Simon, né? Ele acreditava na administração conjunta de todos sobre a produção, Charles Fourier, criação dos falangstérios, e Robert Boer, ele pregava a cooperativa de produção, fundador das trade unions, né, que eram organizações de sindicatos, organizações trabalhistas na Inglaterra. Então veja, esses três teóricos foram os fundadores do socialismo utópico. Eles acreditavam que era possível, a partir dos interesses, a partir de uma livre, espontânea vontade da própria elite, da própria classe dominante dos países, era possível ter um equilíbrio e um acordo entre as classes mais pobres para distribuir a riqueza. Isso não foi possível, por isso o termo utópico, né? O socialismo cristão é uma tentativa de aplicar os ensinamentos de amor e de respeito ao próximo, aos problemas sociais gerados pela industrialização. Os grandes representantes foram o Papa Leão XIII, com a chamada encíclica Rerum Novarum, e Leon Tolstói, né, que foi um teórico, um escritor literário russo, né? Outra corrente do socialismo é o anarquismo, pregava a supressão de toda e qualquer forma de governo, né, defendendo a liberdade de forma geral. Representantes foram Mikhail Bakunin e Piotr Kropotkin. Tem aí também um geógrafo chamado Elisée Reclus. E a outra grande corrente, a mais importante de todas, que legou para a história posterior, né, até hoje os partidos de esquerda, sindicatos, adotam o chamado socialismo científico ou marxismo, proposto por Karl Marx e Friedrich Engels. Um marco histórico é o livro Manifesto Comunista de 1848, certo? Então nós temos aqui quais são as fontes do marxismo, né? O materialismo histórico dialético. Toda a sociedade é determinada em última instância por suas condições socioeconômicas chamadas de infraestrutura, né? Então as relações, né, políticas, filosóficas, né, religiosas, elas são reflexos, são resultado das relações econômicas, das relações sociais de produção. A forma como a sociedade produz a sociedade, né, como produz os seus bens, é que vai garantir a forma como a sociedade pensa sobre si a partir de relações jurídicas, políticas, filosóficas, enfim. Então isso é o chamado materialismo histórico e dialético. Por que histórico?
porque a sociedade passa por uma dinâmica, né? A história ela não para, não acontece como Francis Fukuyama, um teórico americano, em 1989, quando terminou a Guerra Fria, ele pregou que ia ocorrer o fim da história. Não, a história é um processo de grandes transformações, de mudanças, de dinâmicas a partir das relações de produção, a partir das lutas de classe, a partir das contradições do próprio modo de produção, né? Um outro conceito importante, uma outra fonte do marxismo é a luta de classe. A história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história das lutas de classe entre os donos dos meios de produção de um lado e os donos da força de trabalho do outro. Essas lutas deram origem à revolução que produzirá efeitos sociais, políticos e ideológicos. Foi o que aconteceu na Rússia, né? A luta de classe entre os donos dos meios de produção, que na época era a nobreza, era o czar, e os donos da força de trabalho, que era a grande massa de população disseminada, 80% vivendo no campo como camponeses e outra parte operários nas cidades, né? A terceira fonte do marxismo é a mais-valia, né? O que é a mais-valia? É o valor não remunerado do trabalhador do operário. Está aqui a fonte da origem da acumulação de capital na mão de poucos e da concentração de renda e da exploração do homem pelo homem. Você concentra os meios de produção, que são as máquinas, as indústrias, as fábricas, as terras, você concentra esses meios de produção na mão de poucos, você garante a exploração do trabalho alheio. A partir de quê? Da extração do que se chama de mais-valia, que é um valor do trabalho não pago que é apropriado pelo patrão, né? Então é apropriado pelo capitalista, jornada de trabalho. Então se você pegar a jornada de trabalho, digamos que uma jornada de trabalho são 8 horas, né? Uma parte produz uma parte do tempo para subsistência, uma parte dessas, vamos dizer, 4 horas é suficiente para você produzir aquilo que você precisa para subsistir, alimentos, roupas, calçado, energia, tal, tal e tal. E uma outra parte, as 4 horas restantes das 8 horas da jornada completa, as outras 4 horas, você trabalha de graça para o patrão. É essas 4 horas que Marx vai chamar de mais-valia ou mais-valor. É isso que vai garantir o acúmulo de riqueza na mão do capitalista, né? Então é o chamado valor-trabalho decomposto, a decomposição do trabalho do produtor, né? Existe o trabalho necessário, como a gente falou, que é o sustento do produtor, e o trabalho excedente, que é o subproduto social do trabalho não destinado ao produtor, é o sustento da classe dominante, né? Uma outra fonte do marxismo é a Revolução Socialista. Para Marx, ele pregava que a socialização dos meios de produção, né, a eliminação da propriedade privada e o fim da sociedade de classe é isso que garantiria uma revolução, uma transformação na sociedade e uma justiça social. Então era necessário uma união entre as classes trabalhadoras, né? Hoje você tem uma diversidade, né, de fragmentos da classe trabalhadora, desde os terceirizados, os desempregados, os camponeses, os quilombolas, né, os entregadores por aplicativos, os trabalhadores formais, os informais do comércio. Então essa massa de classe trabalhadora, para Marx, tem que se unirem, formar uma união da classe trabalhadora para a revolução, para a tomada dos meios de produção e implantar o que ele chamou de ditadura do proletariado. Quer dizer o quê? A tomada dos meios de produção e socializar e ser gestado e controlado pela própria classe trabalhadora, né? O quinto princípio é o princípio comunista. Essa é a fase última, final, né? O objetivo final da Revolução Socialista é atingir o comunismo, que é o quê? De cada um segundo sua capacidade e a cada um segundo suas necessidades. Ou seja, cada um iria trabalhar de acordo com sua capacidade para a sociedade e cada um receberia de acordo com suas necessidades. Ou seja, aqui está pensando sobre os inválidos, as crianças, né, pessoas idosos, enfim. Essas pessoas, mesmo não tendo sua capacidade física de trabalhar, eles receberiam de acordo com suas necessidades, né? Esse é um princípio máximo do comunismo. É um princípio de eliminação do Estado, da propriedade privada, né, da sociedade de classes, de qualquer forma de exploração do homem pelo homem. Apenas uma vida frutífera em que ocorresse o destino do tempo excedente, né, o tempo excedente que é garantido pelo avanço das forças produtivas e desenvolvimento tecnológico, fazendo com que o homem trabalhe, produza as coisas em menos tempo e sobre um tempo extra. Esse tempo extra não era para ser explorado pelo patrão, mas para um alimento espiritual, para o crescimento e desenvolvimento espiritual do próprio ser humano. A partir de quê? De escutar música, de ir para um teatro, né, de ler um bom livro, enfim, uma formação e um desenvolvimento intelectual
para as pessoas terem esse desenvolvimento da totalidade do ser humano, certo, pessoal? Está aqui a fórmula que vai garantir, é apenas um exemplo de como se dá a mais-valia absoluta e relativa. Imagina você tem uma jornada completa de 8 horas, aí você divide em 4 horas. Olha, de A até B, você trabalha para o que você precisa, para as suas necessidades, para alimentar, para vestuário e tal. A partir das 4 horas, do B até o C, você trabalha de maneira excedente, para garantir o que? A mais-valia, que é o mais-valor, é esse trabalho excedente que é apropriado pelo patrão. Né? Tem duas formas do patrão explorar você, a partir da mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é quando, além das 8 horas, o patrão já está ganhando aqui essas 4 horas, mas além disso ele aumenta, porque a sanha do capitalismo é voraz. O objetivo se torna um objetivo como fim em si mesmo, o acúmulo cada vez mais de mais-valia para depois ser reinvestido, comprar mais maquinários, explorar mais mão de obras e aumentar em níveis absurdos. Veja o caso que a gente vê aí da lista da Forbes, né, de grandes empresários. Né? Então veja, como é que ele faz, a partir da mais-valia absoluta, aumentar ainda mais esse processo de exploração? Estende a jornada de trabalho. Né? Está aí as reformas trabalhistas do governo Michel Temer, né? E continuando aí com o Bolsonaro, né? Justamente essa reforma trabalhista é para estender, acabar com os direitos trabalhistas, acabar com a proteção do trabalhador e deslegitimar uma conquista histórica que foi essa questão de garantir na Constituição, na CLT, as 8 horas diárias. Então, como é que você faz a mais-valia absoluta? Você estende essa jornada além das 8 horas, bota mais 2, mais 3, mais 4, né? É o prolongamento da jornada de trabalho. Então, você está explorando ainda mais e aumentando essa massa de mais-valia. Já a mais-valia relativa, né, não se dá com o aumento da jornada, basta você aumentar o ritmo de trabalho. Né? O trabalhador ele tem 8 horas. Né? A lei garante que ele tem que trabalhar somente 8 horas diárias. Tá certo, as 8 horas. Mas eu vou fazer com que nessas 8 horas ele trabalhe mais ainda, em um ritmo mais acelerado. Vou comprar máquinas modernas para fazer com que ele acompanhe esse ritmo da produção. É isso que é chamada mais-valia relativa. Ele produz mais mercadorias em menos tempo. Por quê? Pelo desenvolvimento dos os meios tecnológicos. Né? Então, aumento da força produtiva do trabalho com redução do tempo de trabalho necessário. Ou seja, ele vai... Se nesse primeiro momento ele precisava de 4 horas, né, para produzir, né, a partir do trabalho necessário, aquilo que ele precisa para subsistir, como alimentos, roupas e calçados, aqui ele vai trabalhar num ritmo mais acelerado para ele só precisar de 2 horas para fazer aquilo. Né? Por quê? Para sobrar mais 2 horas para aumentar aqui com as 4 horas da mais-valia e aumentando a mais-valia relativa para 6 horas, certo? Então é isso que é mais-valia relativa. O que é o comunismo? Né? O comunismo é a expressão geral das condições reais da luta de classes. Os comunistas são parte do proletariado, buscam prevalecer seus interesses comuns, combinando a luta nacional com internacional. Seu objetivo imediato é a constituição dos proletários em classe para a conquista do poder político, derrubando a supremacia da burguesia, que é a classe dominante. O fim último dos comunistas é a abolição da propriedade privada, como a gente já havia dito. Né? Não a propriedade pessoal, fruto do próprio trabalho, mas a propriedade burguesa, fruto da exploração do trabalho alheio. Somente com a socialização da propriedade do trabalho pode propiciar a melhoria da existência material e espiritual dos trabalhadores. Né? A superação da exploração do homem pelo homem acabará com o antagonismo de classes, ou seja, com a luta e a hostilidade entre as nações, e permitirá o rompimento com ideias, costumes e formas de organizações tradicionais. Então, uma grande obra que vai disseminar essas ideias na segunda metade do século XIX é o Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels, aqueles teóricos, como a gente já falou. Eles escreveram em 1847, mas finaliza em 1848. Termina com a frase: proletários de todo o país, de todos os países, univos. Olha a expressão como é forte. Ele chama, pelo que ele chama, eles depois vai ficar caracterizado como internacionalismo proletário. Para ocorrer essa derrubada do poder da burguesia, da exploração do homem pelo homem, do capitalismo, da implantação do socialismo, há uma necessidade de uma revolução global, da união de todas as classes trabalhadoras de todos os países. Olha o que ele chama: proletários de todos os países univos. Tem que haver essa união. Né? O chamado se apoia na análise do caráter mundial da economia capitalista. Foi o internacionalismo proletário que guiou a formação das internacionais. Né? Aqui nós temos o partido, como eu havia dito, né, ainda no governo de Alexandre
Alexandre III, né, foi criado o POSDR, né, o Partido Operário da Social Democrata Russa. É esse partido que vai originar os movimentos de esquerda dentro da Rússia e absorvendo as ideias marxistas, né, dos grandes teóricos Marx e Engels, para implantar a Revolução de 1917. Fundado em 1898, programa marxista, violentamente perseguido pela polícia do czar. Membros mais conhecidos foi Lenin e Trotsky, né, fogem da perseguição. Por divergência de ações, o partido se divide em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. A gente vai entender isso nas próximas aulas, quando vamos ver que os bolcheviques foram os que adotaram as ideias socialistas revolucionárias e os mencheviques foram mais brandos, acreditavam em uma transformação lenta, né, a partir de reformas das instituições burguesas. Né. Os mencheviques eram uma minoria, defendiam alianças políticas. Os bolcheviques, a maioria, defendia a revolução imediata. O principal líder dos bolcheviques foi Lenin. Aqui a guerra dos russos e japoneses, né? Como vocês podem ver, como a gente havia dito, a guerra entre os russos e japoneses, olha, vocês têm aí a região da Manchúria, a região da Coreia, era disputada entre o Império Chinês, o Japão, né, o Império Japonês dessa região aqui, e o Império Russo. Né? Então foi durante esse período que ocorreu a guerra russo-japonesa. Motivado por disputa do território da Coreia e Manchúria, russos são derrotados, perdem território e influenciados endividam-se. A derrota agrava a insatisfação popular. Várias revoltas, entre elas as dos tripulantes do encouraçado Potemkin. Surgem os principais soviéticos, que são os conselhos operários, foram fundamentais a partir da implantação de uma democracia direta para organizar os espaços de fábrica, os espaços de luta, os espaços de trabalho, para criar a Revolução Socialista a partir da base. Né? As revoltas foram sufocadas, os soviéticos foram dissolvidos. Né? Aqui nós temos, na luta por melhorias, os operários fundaram o Partido Operário Social Democrata Russo, como a gente já havia dito, em 1898. Entre seus principais líderes encontram-se Lenin e Trotsky. Aqui, olha, Lenin e Trotsky. Em 1913, o partido dividiu-se em dois blocos, os bolcheviques e mencheviques. Os mencheviques visavam alianças com a burguesia para derrotar o czar, né? E implantar um regime liberal na Rússia, ou seja, implantar o capitalismo moderno. Né? Pensava ser necessário desenvolver plenamente o capitalismo para adiante e para o socialismo. Os bolcheviques, por seu lado, defendiam a implementação imediata do socialismo, esses daqui. Né? Ensaio geral da Revolução de 1905. Em 1905 tem um ensaio geral do processo revolucionário, então a de 17 foi depois. Em 1904, o Império Russo entrou em guerra contra o Japão, a Guerra Russo-Japonesa, como a gente já havia dito, disputando territórios da Manchúria e Coreia. Com a derrota, tiveram problemas econômicos e críticos do czarismo. Enquanto isso, o povo faminto chamava pela ajuda do czar, fazendo manifestações em São Petersburgo. A guarda pessoal do czar acabou disparando fogo e matando dezenas de russos no episódio conhecido como Domingo Sangrento, como a gente vai ver em outra imagem, em 1905, que desencadeou uma série de revoltas de trabalhadores urbanos, camponeses e mesmo militares contra o governo. Então já havia insatisfação popular, concentração de renda, fome, né? Tudo isso foi combustível necessário para a insatisfação e um movimento que estourou, sobretudo com esse Domingo Sangrento, quando o czar acabou sufocando as forças, matando várias pessoas. A revolta foi controlada quando as tropas derrotadas pelo Japão voltaram do Extremo Oriente e o imperador prometeu a criação da Duma, um parlamento. Veja que, a partir da pressão dessa Revolução de 1905, já houve uma tentativa de modernização das estruturas do poder, ruindo o antigo regime, que eram os czares, para regimes mais democráticos, já implantando aí a Duma, que é o parlamento. Em meio à revolta, porém, nasceram os soviéticos, Conselhos do Povo, organizações populares que seriam a base da Revolução de 1917, como a gente vai ver. Então está aqui o massacre dos manifestantes a partir do Domingo Sangrento, né, uma petição do Nicolau II em janeiro de 1905. E a Primeira Guerra Mundial, né, não estava preparado para a guerra, não havia suprimentos suficientes, alimentos, armas e roupas, o exército estava mal organizado, os soldados não sabiam a razão de estarem lutando. Em 1915, o czar Nicolau II assumiu pessoalmente o comando das tropas russas. O exército russo perdeu a confiança no czar depois de uma série de derrotas. E Nicolau II e seus ministros exerceram uma má liderança e organização. A guerra se tornou impopular. Então, pessoal, para essa primeira aula, né, a aula número 9, relacionada à Revolução de 1917, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.